Vamos falar sobre foco. Foco roubado. Seria esta live, seja bem-vindo quem tá entrando aí na live. Joana, boa noite. Betim, várias pessoas ao mesmo tempo. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos falar sobre foco. É uma série de lives, né, baseada nesse livro aqui, Foco Roubado, do Johann Hari. Queria saber quem tá aí pela primeira vez nessa live, de onde você está assistindo essa live. Obrigada pelos coraçõezinhos, muito obrigada. E vamos lá conversar um pouquinho, né, ao vivo, debater esse assunto tão importante que é a nossa atenção, aquilo que a gente tem de mais precioso, né, a nossa atenção. Então eu tenho trazido aqui esse tema às terças e quintas-feiras às 19 horas e venho aqui conversar um pouquinho com vocês, é um bate-papo. Eu vou falar um pouco do tema do livro, mas vocês podem colocar para mim aí a cidade de onde vocês estão assistindo, se é ou não a primeira vez, como a Carla colocou aqui, ó, Montes Claros, Minas Gerais. E a sua primeira vez, Carla, nesta live? Conta pra mim. Quem mais que tá aí ao vivo junto comigo, de onde você tá assistindo, qual a sua cidade? Conta pra mim, enquanto o pessoal vai entrando aí na live, enquanto o Instagram avisa algumas pessoas, né, que essa live tá acontecendo. Mas se você quiser saber sempre quando vai ter a live, é só você entrar lá no meu canal de pertinho. A Carla tá aqui pela primeira vez. Muito prazer, meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta e criadora do Te Cuida, que é esse canal. A Natália também tá pela primeira vez, Paraíba. E Ana Lemos, Iraí, Minas, Iraí de Minas. Iraí de Minas não conheço. Uma nova cidade aí. Eu estou chegando numa cidade que eu nem sei onde fica, mas isso é muito bom, né? Então eu quero agradecer aí a todos que vêm para cá bater um papo comigo, conhecer um pouco mais sobre esse assunto, que é um tema de terapia, né? A gente tem perdido muito do nosso tempo em rede social. Esse autor, o Johann Hari, ele fala bastante sobre depressão e ansiedade. Tem um livro muito bom dele, que eu já fiz live sobre isso, que é o Lost Connection, não tem disponível em português. Ele também fala sobre adicção. A Ana coloca, do Triângulo Mineiro, bacana, bem-vinda, Ana, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. O Johann Hari fala também então sobre adição, né? São pessoas que têm os vícios, né? Ele fala sobre isso. E esse livro mais recente dele fala sobre a questão de a gente estar vivendo num mundo novo. Nunca tivemos tanto estímulo, né? Por conta das redes sociais. E ele percebeu isso indo passear, aliás, conversando com o sobrinho, né, criança, sem acesso à rede social, uma visão de mundo, né, era fã do Elvis Presley e tal, e adolescente totalmente imerso nesse mundo digital e já com aparência mais apática, triste, né. Então ele ficou preocupado, chamou o sobrinho para passear, para conhecer a mansão lá da mãe do Elvis Presley, mas ele percebeu que todo mundo, quando viaja, mesmo você estando em um outro lugar geograficamente, a pessoa está assistindo o lugar pela tela. Você está ao vivo lá na Torre Eiffel e está vendo a Torre Eiffel pela tela. Então ele começou a se questionar sobre isso e decidiu fazer um detox digital. E deste detox digital, ele, por ser jornalista do The New York Times, do The Guardian, da Inglaterra, ele é inglês, ele tem acesso, né, a vários cientistas. E aí ele colocou nesse livro, né, alguns tópicos
para ajudar a gente a entender melhor, né, esse problema, essa questão, e também para a gente repensar tudo isso daqui para frente, né, porque alguma coisa precisa ser feito, né. Então aí nesse livro aqui ele fala sobre, vamos lá, depois eu vou entrar já no capítulo, quem tá acompanhando, quem quiser ver as lives anteriores, eu deixo gravado no meu canal do YouTube, não fica aqui no Instagram, tá bom? Bom, ele falou sobre o aumento da velocidade, né, e a mudança de tarefas e de filtragem. Então, quando a gente muda de uma tarefa para outra, a gente perde um microtempo ali, mas que esse microtempo em todos os dias, todo momento, 24 horas por dia, vira um tempão. E a nossa capacidade de filtrar informações, a gente tem uma boa capacidade de filtrar, né? Por exemplo, agora o cachorro tá latindo, o avião tá passando, o vento tá uivando, mas a gente tá ouvindo e às vezes não dá atenção para todas esses estímulos, né? A gente tem uma boa capacidade de filtragem, só que ela tá sendo exigida muito mais do que o normal. E com isso a gente tem ficado muito cansada, exausto mentalmente, e às vezes a gente não entende por quê, às vezes a gente precisa de uma desintoxicação, né? Também falou sobre a nossa incapacidade de focar, né, entrar em um estado chamado fluxo, que é o que acontece quando uma criança brinca, por exemplo, e fica imersa na brincadeira. E o mundo todo desaparece, ela entra naquela fantasia e só existe ela e aquele carrinho ou aquela, sei lá, aquele peão, aquela boneca, eu não sei. E os artistas também fazem isso, né, quando pintam uma tela, por exemplo. Mas, né, outras pessoas, hoje em dia a gente chama isso às vezes de hiperfoco. Eu acho que é um pouco diferente do hiperfoco, estado de fluxo. Então ele fala dessa nossa, atualmente a gente tem pessoas que nunca experimentaram isso. E aí é como se passar pela vida e não experimentar um manjar maravilhoso, que é essa capacidade de fluxo, que já vem no nosso original, né? Aí depois ele falou sobre o aumento da exaustão física e mental, porque a humanidade, né, ocidental aqui, nunca trabalhou tanto na vida, a gente trabalha mais do que se trabalhava na Idade Média, e a gente pensa mais do que, bom, enfim. E aí entramos no capítulo 4, que eu vou dar continuidade hoje, que é o colapso da leitura sustentada. Então, essa nossa incapacidade, por exemplo, de ler um livro, né? Tem ficado cada vez mais difícil pegar um livro para ler do início ao fim e ler com uma certa agilidade. Eu não sei como tá para vocês, quem quiser comentar aí, quem aqui da live gosta de ler e continua mantendo o hábito de ler, que tem aí alguns anos, né? Eu percebo que de uns anos para cá, eu tenho a disciplina da leitura, mas mesmo eu não lia como eu lia antigamente. Tá cada vez mais difícil de ler, para mim, pelo menos. Como é que tá para vocês essa capacidade de leitura? Quem aqui gosta de ler e tem o hábito de ler, né? Tem sido feitas pesquisas sobre isso e as pessoas estão lendo menos. E eu não sei se vocês sabem, eu sempre repito isso aqui nas minhas lives, eu gosto de fazer live baseado num livro, né? Num ensinamento aqui que eu aprendi e que está bem embasado. Quando a gente lê um livro, a gente aciona 23 áreas do nosso cérebro. Aí como que é, Tati? Preciso ler, mas não tenho foco. Então, é sobre isso que a gente está conversando aqui. Você tem foco, em primeiro lugar, seu foco está aí, mas a gente precisa realmente dar mais atenção para isso e
Aí Ixi, não consigo ler seu arroba. Pugliese. Pugliese, conheço esse nome, hein? Também percebo reduzida em mim, se comparada ao que era. Desvio do foco. Isso, a gente tá muito cheio de distração, mas o que eu tô dizendo, Tati, é que você tem foco. O foco tá aí, precisa ser utilizado. Como eu ia dizendo, a leitura, ela estimula 23 áreas do nosso cérebro. E a tela estimula 3, né? As outras 20, que elas não são usadas, normalmente tem um velho ditado, para mim é um velho ditado, tudo que a gente não usa, atrofia. Então, é importante a gente usar. Pode ser ler uma página por dia, todo dia, já faz uma grande diferença, né? Eu, por exemplo, pode acontecer tudo, 4 páginas por dia eu leio. Henrietta. Eu leio bastante, mas era mais devoradora. Tento disciplinar cada dia mais. Então, é isso. A gente realmente mudou o ambiente, né? Tenho TDAH severo, a Anelisa fala. Então, a leitura para mim sempre foi uma coisa complicada. Mas depois do tratamento, que eu descobri que eu realmente tinha, minha qualidade de leitura melhorou muito na maioria. Que bom, por isso é importante, né, trabalhar isso. Ele fala aqui no livro sobre o TDAH também, principalmente o TDAH, que tem crescido muito esse diagnóstico nas crianças, né, e aí talvez há um questionamento, né, de será déficit de atenção ou excesso de estímulos, né? E aí, para isso, ele conversou com muita gente sobre isso. Mas no seu caso, está diagnosticado e o bom é que você está em tratamento e percebe a melhora. Isso que é bacana, né? Da pessoa buscar ajuda. Me desculpe, qual o nome do livro que está mencionando? Henrietta, falei teu nome certo, né? Bom, meu nome é Sandra Thi e o nome do livro é Foco Roubado, do Johann Hari. Depois, se você quiser o nome direitinho do autor para achar, é bem fácil, pode me mandar um direct, tá bom? Aliás, meus contatos estão lá no link da bio, né, do Te Cuida, Sandra Thi, Te Cuida, e direct, eu leio todos, meus directs aqui no Instagram, e também você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, do site, enfim. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua participação. Esse é o intuito da live, a gente conversar. Bom, vou ler um trechinho aqui. Eu grifei algumas frases do livro para a gente continuar essa conversa. E aí vocês podem o tempo todo colocarem as suas observações, porque a intenção é justamente essa. Como a gente está junto, ao vivo, não é uma palestra, né? É uma conversa no que permite aqui a nossa rede social. Bom, ele fala assim, talvez a ficção seja uma espécie de treino de musculação para a empatia. Olha que importante. Melhorando a nossa capacidade de sentir empatia pelas outras pessoas, que é uma das formas de foco mais ricas e preciosas que temos, juntos, os dois decidem de iniciar um estudo dessa questão nos moldes científicos. Então, o que acontece? Qual que é a ideia aqui? Ele fala assim, né? Eu não vou ler o livro todo, mas eu grifei isso aqui para lembrar. Ele fala assim, como a gente está lendo menos, e na história de ficção, principalmente na leitura, como eu falei, na leitura a gente ativa mas é muito mais áreas do cérebro, tipo quase 10 vezes mais, a gente sente mais. E através da ficção a gente treina uma musculatura do nosso córtex pré-frontal, da empatia pelo outro. Talvez você não tenha uma avó doente, mas se você leu a história de uma avó doente, você vai sentir empatia pelas outras avós doentes. Talvez você não tenha na sua família uma pessoa que usa cadeira de rodas, por exemplo. Talvez você não tenha na sua família uma pessoa surdo-mudo, mas se você
imerge numa história fictícia, ainda que fictícia, e através da leitura você se envolve com aquilo, o cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é ficção. E aí a musculatura da empatia vai sendo desenvolvida, certo? E aqui eles têm uma hipótese que será porque a nossa população humana está lendo menos, talvez a gente esteja menos empatas. E até falou, interessante, nunca havia pensado nisso. Pois é. Então, é um tema complicado de ser estudado, né? Cientificamente, ele fala. Mas é uma hipótese boa de a gente olhar, né? Ele fala assim, ó, quanto mais romances alguém lê, melhor é em ler as emoções de outras pessoas. E por que a gente está num mundo onde tem tanta depressão e ansiedade? Porque as pessoas estão se isolando e deixando de prestar atenção no outro, de ser empático com o outro, de criar grupos, né? De se chegar perto assim em torno de alguma coisa e de realmente, às vezes a gente não sabe ler a emoção do outro. Tá meio que óbvio que a pessoa tá passando por um problema, mas a gente, quando eu digo a gente como humanidade, não aprendeu a ler. O que vocês pensaram sobre isso? E a Henriqueta já falou, quem mais me ajuda aí para tomar um golinho d'água? Que live puxa uma energia, minha gente, vocês não têm ideia. Bom, ele fala aqui, ó, era um efeito poderoso. Não se tratava apenas de uma indicação de que a pessoa era mais instruída. Porque a leitura de livros de não ficção, ao contrário, não tinha um efeito sobre a empatia. Aí colocou aqui... Então, esse livro dele, do Johann Hari, é um livro mais técnico sobre o foco. Mas, ainda assim, ele coloca algumas histórias. Às vezes, a gente julga, né, aqueles romances, tipo Agatha Christie, que infelizmente não li. Mas ele tá dizendo aqui, eu li um romance maravilhoso, que eu fiz uma live também há uns anos atrás, que são As 40 Regras do Amor. É um romance sobre o sufismo, mas ele traz esses ensinamentos do sufismo, né, do Rumi, do poeta Rumi, grande poeta, através de um romance. Gente, é incrível, maravilhoso. Então é diferente, quando a gente aprende sobre determinados assuntos, a gente cria empatia, e a empatia é que vai mudar o mundo. A empatia é uma capacidade humana, a empatia, a compaixão, é uma capacidade muito refinada humana, não é para qualquer um. Ele fala assim, perguntei a Raymond por quê? A leitura, disse ele, cria uma forma única de consciência. Ao ler, direcionamos a atenção para fora, para o mundo da página, e ao mesmo tempo, enormes quantidades de atenção vão para dentro. À medida que imaginamos, simulamos aquilo mentalmente. É diferente de você simplesmente fechar os olhos e tentar imaginar algo na própria cabeça. É algo que está sendo estruturado, mas nossa atenção fica em um lugar muito peculiar e flutua não só em direção à página, mas em direção às palavras e também oscila depois para dentro, em direção ao que as palavras representam. É uma maneira de combinar a atenção dirigida para fora e a atenção dirigida para dentro. Então, essa é a importância da leitura e o que está acontecendo
como a gente está hiperestimulado, principalmente pelo celular, que não passa assim 10, 20 anos, vai estar com várias recomendações de cuidado do que hoje a gente ainda não tem, porque ainda é uma coisa nova, mas que a gente, o celular vai ter algumas recomendações como hoje a gente tem no cigarro, por exemplo. Por quê? Porque vicia. Com tudo que vicia, a gente precisa questionar, tá? É importante questionar os nossos vícios, muito importante. Por quê? Porque o vício, ele tira o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso poder de escolha, né? Tava conversando sobre isso ontem. Que seja um café, que seja uma cafeínazinha, né? E aí ele continua aqui. Bom, gente, se alguém tiver dúvidas, falei aí, quem tá entrando, eu tô aqui nessa série de lives sobre o livro Foco Roubado, do Johann Hari, e hoje a gente tá falando sobre a nossa diminuição, né, dessa capacidade, colapso da leitura sustentada, e a consequência mundial que é a gente tá lendo menos, principalmente menos histórias romanceadas, né? Segundo Raymond, cada um de nós só consegue experimentar uma pequena fração da condição de ser um humano vivendo nos dias de hoje. Mas, ao ler uma ficção, conseguimos nos ver dentro da experiência de outras pessoas. Isso não desaparece quando se sai do romance. Quando mais tarde encontramos uma pessoa no mundo real, nos sentimos mais capazes de imaginar como é ser aquela pessoa. Teve um livro, o livro que eu li mais rápido na minha vida, talvez. Não sei se dá para comparar, porque, enfim, mas foi um livro que eu peguei emprestado. Eu acho que foi emprestado, foi. Às 6 horas da tarde, eu tinha saído do trabalho e eu voltava para casa de trem. Algumas pessoas colocaram as cidades, Minas Gerais, Paraíba, enfim, eu estou em Osasco, próximo da capital de São Paulo, né? É bem fácil, eu trabalhava em São Paulo, inclusive, nessa época. E aí voltava para casa de metrô, de trem e metrô. E uma prima me emprestou um livro do Diogo Mainardi, não sei se vocês conhecem, mas na época ele fazia o Manhattan Connection, que eu nem sei se existe mais Manhattan Connection, e ele é um chato. O Diogo Mainardi é a pessoa pessimista, pessoa tudo para baixo, tinha até uma pequena aversão contra ele, até eu ler esse livro. Que não é um romance, né? Não é uma ficção, uma história real. Ele tem um filho com uma deficiência, um erro médico, e aí o livro se chama A Queda, se eu não me engano. Ele contava quantos passos o filho dava antes de cair. E ele conta todo o processo do nascimento desse filho, de tudo o que aconteceu, porque eles queriam ter o filho num determinado hospital na Itália, se eu não me engano, por conta da arquitetura. Imagina você escolher um hospital ao invés de pela excelência médica, pela arquitetura. Faz menor sentido, né? Mas na época ele era ignorante nisso, enfim, e assim foi. E ele falava que não queria ter filhos. Ele disse que se tivesse filhos, que seria um filho tartaruga, que ele ia colocar na cama e ele não ia conseguir se virar. E ele teve o filho tartaruga, né, dele, com essa deficiência. Por conta da deficiência, o menino não conseguia se mexer direito e até hoje deve ter problemas. O Diogo aprendeu 1 milhão de coisas com esse professor, que é o filho dele. E eu peguei o livro para ler às 6 e eu só parei de ler a hora que acabou o livro. Eu não fiz outra coisa. Eu acho que se desse para tomar banho lendo, eu teria tomado banho lendo. E chorava. Nossa Senhora. Enfim, então o livro tem essa capacidade de nos tocar por dentro, né? De fazer a gente sentir a história do outro
E a partir dali eu criei uma empatia pelo Diogo Mainardi. Não conheço, só conheço por conta do Manhattan Connection e desse livro, mas hoje ele é uma pessoa que tem a minha consideração, mesmo ele tendo um ponto de vista diferente do meu, sendo uma pessoa crítica com coisas que diferem das que eu acredito, mas por conta da história dele, do que ele vive nesse drama dele familiar, hoje é uma pessoa que eu... enfim, tenho empatia e compaixão pela história dele. Aí ele coloca aqui, esses resultados podem ser interpretados de maneira muito diferente, né? É possível que ler ficção ao longo do tempo estimule a empatia, mas talvez as pessoas que já são empáticas por natureza simplesmente sintam maior atração pela leitura de romance. Isso torna a pesquisa controversa e contestada. Um de seus estudos revelou que quanto mais lemos história para crianças, algo que é mais uma escolha dos pais e não delas, melhor elas se tornam em ler as emoções dos outros. Isso sugere que a experiência de ouvir histórias realmente expande empatia nas crianças. Contem histórias para as crianças, leiam histórias para as crianças. É a melhor forma, é a forma mais doce e encantadora de repassar valores, principalmente, né, para as crianças, de repassar informações preciosas, né? E principalmente o que o mundo está precisando nesse tempo, empatia. Seus estudos descobriram que que longas séries de TV são tão eficazes quanto, mas há um porém. Em um dos seus estudos, ele mostrou que as crianças são mais empáticas quando leem histórias ou assistem filmes, mas isso não ocorre quando assistem programas mais curtos. E o que a gente tem feito hoje? Assistido programas de 1 minuto, rolando o dedo na tela, com Reels, né? Então, Reels, TikTok, Shorts, qualquer coisa que... Às vezes a gente não tá aguentando nem assistir 30 segundos uma coisa. Já quer mudar de canal, já quer ir ver outra coisa e não consegue fixar. Então, além da questão da leitura, a gente também precisa de conseguir colocar atenção mais tempo, do tipo assistir um filme de 2 horas. Né? Hoje em dia eu tenho percebido até isso parece difícil para algumas pessoas. Por quê? Porque a musculatura da atenção tá fraca, tá subdesenvolvida. Ela tá precisando ser estimulada, como na academia, né? A gente precisa começar a praticar, assiste meia hora, depois passa por 40 minutos e aí vai colocando um despertador para ficar mais tempo focado, enfim. Quando você se expõe às histórias complexas a respeito da vida interior de outras pessoas e por períodos de tempos extensos, isso reformula os padrões da sua consciência. Além disso, isso não está escrito no livro, mas é que eu lembrei agora. Eu tenho trabalhado muito, né? Eu atendo na clínica já tem alguns anos, 5 anos talvez, depois que eu fiz a minha transição de carreira. Sempre gostei de estudar. E um assunto muito interessante é que a gente... Por que a gente vai para esse negócio prazeroso que é rolar um feed, né? Porque a gente precisa de prazer. E é um prazer barato, fácil, muito acessível, que obviamente quem é o produto ali é a gente mesmo, porque de vez em quando aparece vendendo alguma coisa ali e o Mark Zuckerberg tá rico, né, bilionário, por conta disso. Então,
Quais outros prazeres que existem? O que o cérebro humano quer é equilibrar prazer e dor. A gente não suporta só dor. A gente não suporta a maior parte de dor. E as dores existem, né? Só de eu ter que levantar da cama de manhã para preparar o café pode ser considerado uma dor. Para o cérebro né? Então eu tenho que equilibrar isso com outros prazeres. E um prazer que é o prazer da ocitocina, por exemplo, né? O hormônio ocitocina, que gera um prazer muito grande, ele é liberado quando a gente se comove com uma história. Então a leitura, o prazer de ler, quem consegue chegar e ler uma história e entender o prazer de ler, ela realmente é liberado um hormônio maravilhoso que não vicia, que é a ocitocina, por conta da leitura, por conta de ter acesso a isso. E ouvir histórias também. Então, quando a criança ouve uma história, não precisa ser só criança, tá, gente? A gente pode contar a história para os amigos também, em volta da fogueira. Me chama. Adoro. Isso também libera ocitocina. E com isso, prazer. E com esse prazer abastecido, o que vai acontecer? Quando eu me abasteço de prazer bom, eu evito ir para o prazer ruim. O que seria o prazer ruim? Todos aqueles que viciam. Cigarro, bebida alcoólica, outras substâncias que são viciantes, o que mais? Jogo, sexo exageradamente, né, de forma viciante, pornografia viciante. Então, porque tudo isso, essas coisas têm consequências não tão boas. Enquanto que eu posso, por exemplo, o jogo, né? O jogo vicia, mas eu posso jogar cartas com os amigos de uma forma prazerosa. Você acha que o Kindle contribuiu para a redução das leituras? Eu leio pelo Kindle, mas amo manusear livros. Eu não me lembro se o Johan fala sobre esse assunto aqui. Eu, particularmente, né, Henrietta, isso, estou falando certo. Por favor, qual o nome do livro do Maynard que você se referiu? É A Queda. Posso conferir aqui, porque faz muito tempo que eu li, mas eu acho que se você colocar no... É um livro autobiográfico, é sobre a história dele mesmo. Deixa eu ver se é isso. Eu me lembro... Deixa eu ver aqui. Desculpa se eu... Não. A Queda, as memórias de um pai em 424 passos. Acho que é isso. Deixa eu ver, edição em português, esse mesmo, Diogo Maynard. A Queda. As memórias de um pai em 424 passos. Anotou aí? A Marisa, né? E como a Henrietta perguntou, eu acho, assim, pra mim, né? Eu não sou diagnosticada TDAH, nem dislexia. Eu acho que eu não tenho TDAH, mas dislexia talvez um pouco. E pra mim é super importante grifar o livro. Eu sei que o Kindle grifa o livro, mas pra mim, eu também tenho Kindle, mas eu prefiro ler o livro físico. O Kindle tem uma coisa maravilhosa, que são as coisas mais grifadas daquele livro no mundo inteiro. Então, às vezes, você pode pegar o Kindle e ver um resumo de livro, né, de que todas as pessoas do mundo mais grifaram sobre aquele livro. Isso é fantástico. Eu ainda tenho essa preferência pelo livro físico. Mas eu não me lembro realmente se o Johan pesquisou algo sobre isso. Eu não fiz essa pesquisa. É só uma percepção. De nada, Marisa. Muito obrigada aí pelo interesse. Eu sugiro esse livro para todo mundo. É fantástico, assim. Talvez tenha tocado muito em mim por conta da questão, né, que eu tenho um irmão que não anda.
Ele não anda há 15 anos, ele andava. E aí, sei lá, mas isso toca. Mas também a outra coisa que me toca nesse livro do Maynard é que eu sempre falo do poder da palavra, né? Eu conheço o poder da palavra desde muito pequena, assim, de criança. Eu tenho consciência do poder que é eu verbalizar o que eu quero e as coisas que eu quero acontecem realmente, sempre aconteceram, graças a Deus. E aí eu sempre verbalizei coisas boas, né? E tomo cuidado em verbalizar coisas que não são boas para mim, para as outras pessoas. E como tem pessoas que não têm consciência disso. De novo, gente, vou fazer um parênteses aqui. A gente está fazendo uma live sobre foco roubado, mas entrei aqui num outro assunto, né? Por isso que é ao vivo. Por exemplo, tem pessoas que pedem, sem saber que elas estão pedindo coisas, sem noção, assim, a pessoa fala assim, eu queria estar na minha cama agora, né? Eu queria ficar a tarde inteira na cama, sei lá. A pessoa fala sem pensar, assim. Cara, você anda, fala, você tem um trabalho e você queria estar num lugar diferente daquele que você tá. Cuidado, o universo pode te ouvir. E ele vai te ouvir de um jeito que você pediu, mas você não imagina o que você pode. Porque, assim, tem um monte de gente nesse exato momento que tá numa cama e queria estar trabalhando, queria estar vivendo em sociedade, queria estar namorando, queria estar viajando, queria estar fazendo outras coisas. E às vezes a pessoa tá viva, tá comendo, tá bebendo aquilo que ela quer e ela não tem noção daquilo. Então é complicado os pedidos que são feitos sem pensar, verbalizados, como o Maynard verbalizou, né? Ele verbalizou, isso tá bem no comecinho do livro, nem tô dando spoiler, ele falou, queria ter um filho tartaruga, e ele teve. Ele falou sem pensar, ele falou sem ter noção, é místico isso, o poder da palavra é mística, é só para quem é tilelê, tarará, não é. Se você começar a conectar tudo que você fala direitinho, começar a prestar atenção, alguém colocou aqui amarelo, não entendi. Olga, amarelo, não entendi o seu comentário. Enfim, então, questão do poder da palavra, é isso. Fechando parênteses, vamos lá. Então, estou finalizando aqui o capítulo que fala sobre o colapso da leitura. Ele fala assim, tenha cuidado com as tecnologias que você usa, porque sua consciência, ao longo do tempo, será moldada de acordo com essas tecnologias, né? Vai ser moldada, não tem escolha. Estamos todos numa mesma bola de barro e água que potencialmente se encaminha para um fim catastrófico. Se queremos resolver esse problema, não conseguiremos fazer sozinhos, disse ele. Para isso que a empatia é valiosa. Então, essa bola de barro e água que flutua em círculos, em elipse, em torno de uma estrelinha de quinta grandeza, que se chama Sol aqui no nosso idioma em português, tá colapsando, a gente sabe disso, né? Vários futuros distópicos têm sido imaginados. Eu gosto de imaginar futuros utópicos. Tem um conceito que agora que eu aprendi semana passada, eu vou começar a divulgar, que se chama Solar Punk. Solar Punk é você imaginar um futuro onde a integração da tecnologia com a natureza, com as comunidades, com a cooperação, é maravilhoso. Depois, quem quiser aí, pesquise isso. Mas, principalmente, né, esse conceito solar punk ou esse mundo
maravilhoso que pode ser imaginado, ele vem a partir da empatia e da compaixão. Se a gente se questiona, né, se a gente cultiva o hábito de questionar qual é o nosso impacto no mundo, em cada comportamento que a gente tem, a gente muda e em conjunto a gente muda o mundo. E o mundo vai mudando e vai dar, tá? Vamos esperançar. Bom, gente, eu quero agradecer demais todas as interações, todas as pessoas que passaram por essa live um pouquinho, todas colocaram comentários, muito obrigada, coraçõezinhos. Quinta-feira estarei aqui novamente, às 19 horas, mesmo sendo feriado, dia do trabalho, né? Mas vamos manter aí o ritmo, porque senão... E quem quiser assistir as outras lives, depois vai estar tudo disponível lá no YouTube. Assinem o meu canal do YouTube, coloquem lá o sininho para se lembrar, tá bom? Obrigada, Marisa. A próxima live vai se começar no capítulo que se chama Disrupção da Divagação Mental. A Tati colocou, obrigada pelo conteúdo, gostei bastante, boa noite, bom descanso, ainda vou trabalhar mais um pouquinho, tenho cliente para atender, mas obrigada, se Deus quiser, aí amanhã começo um pouquinho mais tarde, vou descansar, graças a Deus. Então, aguardo vocês na quinta-feira para a gente continuar essa conversa, tá bom? E obrigada por seguir o canal, obrigada por prestigiar aí a live, acompanhar os conteúdos. E obrigada, minha gente, por se interessar pelo autocuidado, pela terapia, pelo amor. Não estou sozinha, não me sinto sozinha. Tá bom? Fica bem, te cuida e até a próxima.